Pânico 7 é com certeza um dos filmes mais esperados da história do cinema. Mas infelizmente a gente só tem algumas informações sobre o filme até agora. Por exemplo, a data de lançamento e o elenco. Porém, no dia que eu tô gravando esse vídeo, foi divulgado uma possível descrição do teaser trailer do filme. E eu te garanto que foi algo completamente insano. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Falar teorias, falar tudo que a gente tem até agora e o que você pode esperar do filme no geral. Durante o vídeo eu vou deixar bastante claro o que é teoria e o que é oficial. Mas antes de começar já sabe, aquela mendigada marota, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal, o meu nome é Nick e vamos pro vídeo. Segundo rumores, o teaser iria começar com um casal vivido por Michelle Randolph e Jimmy Tatro. E o casal teria comprado a icônica casa do Stu e da Amber, a casa do primeiro e do quinto filme. Porém, o casal teria transformado a casa num tipo de atração de horrores. É tipo aquelas atrações que tem muito nos Estados Unidos, sabe? Onde você entra e tem várias coisas pra te assustar e tal. Aqui no Brasil, acho que não tem tanto. Mas lá tem muito isso. E tem bastante isso em filme de adolescente, principalmente. Mas enfim, segundo a fonte, esse casal teria transformado a casa icônica da franquia, né? Em um ponto de atrações para adolescentes. Enfim. E o que eu achei irado é que, segundo a fonte, eles colocaram um animatrônico do Ghostface lá. E isso é, sério, isso é genial. Só fugindo um pouco do assunto, eu queria dizer que eu acho hilário o quanto essas pessoas, ignoram o fato de que gente morre pelo Ghostface nesse universo. Porque, cara, o Ghostface virou um produto comercial nesse universo. Porque depois do primeiro filme, canonicamente falando, em questão de meses fizeram um filme A Facada, que é o pânico dentro do pânico, ou seja, pros personagens é como se fosse um documentário, entende? Mas as pessoas idolatram esse filme, falam que, é quase o Titanic desse universo. E agora vão fazer, um parque de diversões usando um assassino. Cara, isso é muito bizarro, isso é perturbador, tá ligado? Imagina que na vida real vão fazer um parque, com o Jeffrey Dahmer, uma estátua de cera dele, não ia ser bizarro? Eu acho isso muito louco. Tá, mas voltando ao possível teaser trailer. Por motivos óbvios, essa atração é uma péssima ideia. O Ghostface aparece, assassina o casal e logo em seguida aparece ele botando fogo na atração. Após um corte seco, o teaser ia mostrar a nova vida da nossa querida Sidney Prescott, onde aqui ela tem marido e 2 filhas já adolescentes. Nesse momento a gente iria conhecer a Tatum, a filha da Sidney, que até então tende a ser a nova protagonista da franquia. Cara, a próxima parte é tão absurda que eu vou literalmente ler diretamente da fonte que eu tô tirando pra fazer esse vídeo. Então vamos lá. Abre aspas. Tudo parece perfeito, até que Sidney recebe uma ligação de videochamada, de um número até então desconhecido. Ela atende e, para seu choque, ela vê Stumacher. Cara, na moral, se isso acontecer de verdade... Mano, cara, se isso acontecer de verdade, isso pararia a internet, cara. Cara, se isso acontecer vai ser genial. Sem brincadeira, genial. Porque, ia transcender o conceito do Ghostface. Porque o Ghostface, ele sempre aparecia com ligações de voz, não de vídeo. Cara, ela atendendo e vendo o Stu, imagino que não vai ser o Stu que a gente conhece. O Stu normalzão. Imagino que vai ser, ele com a cara toda rasgada, sabe? Porque, pra quem não lembra, a última cena que a gente viu o Stu foi quando a TV de tubo caiu na cabeça dele. Até então, ele tava morto. Então, pra ele estar vivo, cara, o bagulho deve estar feio pro lado dele. Mas voltando ao foco, vamos lá, né? Em seguida, a gente ia ver a Gale apresentando o talk show dela normalmente. Só que dessa vez ela estaria entrevistando a própria Sidney. E, de repente, o Ghostface iria ligar pra Gale ao vivo e iria atacar ela no meio do palco. Após isso, o grupinho liderado pela Tatum Jr. iria investigar o Ghostface por conta própria, para descobrir quem é o assassino por trás da máscara. Paralelo com isso, quem também está investigando é a nossa dupla de Final Girls, e elas acabam sendo levadas até um manicômio. A gente também iria ver uma garota sendo assassinada no colégio, e a gente também iria ver a Sidney tentando orientar a Tatum por telefone, tentando levar a garota para um lugar seguro após que uma outra garota caiu numa armadilha. E pra fechar o trailer, ele iria terminar com o Ghostface declarando que dessa vez o alvo dele não é a Sidney, e sim a filha dela, Tatum. Essa descrição vem inteiramente do ator Chris Parker, e segundo informações o teaser será lançado ainda em setembro. Bom, infelizmente a gente só vai saber se essa descrição foi verdadeira apenas vendo o teaser, mas levando em conta tudo que a gente sabe sobre o filme, é bem possível de que isso possa ser real. A gente sabe que o Stu tá confirmado no filme, então não é muito absurdo para pensar isso. A gente tem bem
pouca coisa até então que foi realmente confirmado. Porém, a gente tem as seguintes informações. Estão confirmados no filme Sidney, Gale, Billy, Stu, Roman, Dewey, Chad e a Mindy. E todos os atores que eu citei até agora são os únicos que confirmadamente irão retornar. Não temos informações de que a Jill, o Mickey e nenhum outro Ghostface irá voltar até então. Pode ser que as coisas mudem, evidentemente. E os únicos atores que foram, entre aspas, desconfirmados do filme são a Melissa Barrera, a Jenna Ortega e o Patrick Dempsey. A Melissa Barrera saiu por motivos políticos entre a guerra de Israel e Palestina, a Jenna Ortega saiu em protesto de sua amiga, e o Patrick Dempsey não conseguiu chegar a um acordo salarial para voltar ao seu personagem, o Mark, de Pânico 3. Confesso que eu fiquei bastante surpreso com algumas aparições que estão na lista. Por exemplo, o Skeet Ulrich, o ator do Billy, já que não faz sentido ele aparecer no filme, pelo que a gente sabe, né? Já que ele apareceu no Pânico 5 e 6 sendo uma alucinação da Sam. E ela não tá mais no filme, então como que ele vai aparecer? As teorias são de que ele vai aparecer em algum flashback ou uma alucinação da Sidney, talvez. Mas os dois que mais me pegaram de surpresa foi certamente o Chad e a Mindy, já que ninguém acreditou que eles iriam voltar pro filme após todo aquele escândalo que teve com a Melissa Barrera e a Jenna Ortega, que levou as duas a serem demitidas. Então, na teoria não faz sentido eles também estarem no filme, já que eles eram amigos delas, eles não tinham ligação alguma com a Sidney ou com a Gale. Eu confesso que esses dois eu tô um pouco com o pé atrás, com certo medo, porque, cara, de verdade, o Chad era legal no filme e tal, mas de fato ele não deveria estar nesse filme, a menos que crie uma função genial pra ele. Mas com certeza, vendo o padrão da franquia, ele vai ser um dos primeiros a morrer, ele e a Mindy. A Mindy, que bom, porque ela é insuportável, sério. Quem gosta da Mindy, cara? Meu Deus, ela devia ter morrido, ela nem devia ter existido pra começar, né? Cara, eu odeio a Mindy, eu odeio. Tipo, ela é uma versão 1000 vezes piorada do Randy, cara. Nossa, ela é insuportável, mas se ela morrer, vai ser legal. Vou gostar, vai ser bom. Porque ela é muito chata, meu Deus do céu. Tem que morrer da pior forma possível, cara. O Chad, ele era legal nos filmes anteriores, mas é o que eu falei. Ele não tem função, pelo que a gente saiba. Ele vai virar tipo um alívio cômico que vai morrer no meio do filme. E vai servir como motivação pra chocar o público, igual aconteceu com o Cotton Wary. O Cotton, que na minha opinião foi o maior erro da franquia até então. Mataram o personagem que podia salvar a franquia tranquilamente. O Cotton é outro personagem que eu queria que voltasse. Porém, eu acho que tipo, eu falo isso mais por emoção. Porque ele aparecer como uma miragem não faria tanto sentido, sabe? Eu acho que ele deveria voltar com vida. Tipo, meter um caô, falar que ele sobreviveu ao ataque do Roman, não sei o que. Eu acho que seria muito mais útil pro personagem, sabe? Ele voltar com vida. Mas isso não vai acontecer nunca, infelizmente. Antes de falar das teorias, eu quero falar um pouco do Stu, porque o Stu é o personagem mais controverso dessa franquia. Sério, desde Pânico 2 a galera acha que ele tá vivo. A galera teoriza até hoje. Cara, quase 30 anos a galera falando que o Stu não morreu. Honestamente, eu sempre acreditei que ele tava morto. Porque ele cumpriu a regra do acertar na cabeça. O Stu foi literalmente atingido por uma TV de tubo na cabeça. Tá bem, não foi uma bala, mas foi uma TV de tubo. Outros Ghostfaces morreram sem ser por cabeça. Por que o Stu que foi na cabeça não teria morrido? Mas enfim, eu acho que se ele voltar como uma alucinação, vai ser muito ruim. Porque de verdade, cara, já chamaram um ator, ele tá confirmado. Não faz sentido ele aparecer como uma IA, uma alucinação. Cara, se chamou o ator, de verdade, criou a expectativa dele estar vivo. Sério, não faz sentido chamar o ator pra ele não ser, tipo, real, pra ele ser uma miragem, etc. Se eles fizerem isso e chamarem como um personagem que já morreu, cara, eu acho que isso vai ser terrível. Terrível, de verdade, vai ser muito decepcionante. Porque todo mundo tá esperando que ele seja o vilão principal agora. Diferente do Roman, que é o pior assassino da franquia. Nem sei o que ele tá fazendo aqui. Mas, tipo, já que confirmaram o ator, eu podia trazer ele como uma miragem, por exemplo. O Roman seria bom pra ser como uma alucinação, já que ele tem ligação com a Sidney, ele é irmão dela, perdão, né? Ele é irmão perdido da Sidney, e seria bom ter uma... Tá, bom, exagerei, né? Mas seria interessante ter uma alucinação dele, tipo... Não ele com vida, porque ele com vida seria muita forçação de barra, seria forçar demais a barra, já que ele levou um tiro na cabeça. Isso é headshot, é mortal, dentro da franquia, fora, no universo inteiro, um tiro na cabeça é letal. Mas levando em conta que ele é o Ghostface mais exagerado, que ele agiu sozinho, que ele é muito zica, ele é o super-homem, entre aspas, assim, né? Já que o filme diz que ele é um super-homem, né? Porque ele agiu sozinho, o terceiro filme é exagero puro.
Então eu acho que eu não duvido deles colocarem que ele tá vivo, mas honestamente seria muita forçação de barra. Outro que eu também achei forçado o retorno foi o Dewey. Porque, cara, o Dewey morreu tem pouco tempo, sabe? Ele morreu, tipo, no Pânico 5 e tal. Ele já foi mencionado no Pânico 6, então acho que não deu tempo da galera esquecer dele pra ter saudade, nostalgia, entende? Tipo, eu gosto muito dele, é um dos meus favoritos da franquia. Mas, tipo, sabe, teria que deixar ele um pouco mais. Tipo, se aparecer no Pânico 8, que tá confirmado inclusive, eu acho que seria melhor pra ele, tipo, aparecer no futuro filme pra deixar ter saudade, sabe? A gente não teve essa saudade dele ainda. Porque ele apareceu no quinto filme, ele foi mencionado várias vezes no sexto, então. Não sei, tipo, acho que não foi a melhor escolha ele aparecer, tipo, o ator aparecer, entende? Não deu tempo da gente ficar com aquele gostinho de quero mais dele, entendeu? Bom, essas foram todas as informações que nós temos do filme até então. Agora vamos falar um pouco sobre as teorias que estão circulando na internet sobre o filme. A primeira teoria é que esse sétimo filme vai ignorar completamente tudo o que aconteceu no quinto e no sexto filme como se eles nem tivessem existido. Você pode até pensar que isso não vai mudar muita coisa se isso realmente acontecer. Mas lembre-se que se eles realmente ignorarem completamente o quinto e o sexto filme, eles não só vão trazer o Dewey de volta à vida, como isso emenda em outra teoria, que é a teoria de que os atores do Chad e da Mindy vão voltar, mas não para ser o Chad e a Mindy, para serem novos personagens. Ou seja, tudo que a gente teve de novo no quinto e no sexto filme, a Amber, o Rich, tudo aquele lance do culto do Ghostface em Nova York, não existiu, segundo a teoria, claro. Cara, o principal argumento dessa teoria é que as duas novas protagonistas que surgiram no quinto e no sexto filme, que foram a Sam e a Tara, elas acabaram saindo da franquia. Porque teve todo aquele problema envolvendo os atores, a guerra de Palestina e Israel, e deu uma treta colossal. Então, de fato, faz certo sentido sim a produção querer só ignorar, por exemplo. Como se fosse tipo um surto, não aconteceu. Ou como a franquia é muito criativa, eu acho que eles poderiam colocar como se fosse tipo um filme da facada, por exemplo. Eu acho que isso seria genial se eles colocassem. Mas a teoria, no geral, eu acho muito, muito ruim, cara. Mano, de verdade, a gente não pode deixar isso acontecer. Porque se eles realmente só ignorarem completamente o quinto e sexto filme, apagar da existência, cara, eu acho que vai ser muito ruim. Porque a franquia já fez inúmeras referências a isso. A franquia no quinto filme já falou quanto que a galera odeia remake. E é exatamente isso que eles vão fazer. Literalmente ignorar dois filmes que foram muito populares e queridos não vai ser uma boa ideia. De fato, eu conseguiria entender o lado da produção se isso acontecesse, porque, né, eles iriam querer evitar polêmica e tal, mas, cara, pra franquia no geral, isso seria terrível, cara. Porque não faria sentido nenhum eles ignorarem completamente tudo que aconteceu no quinto e no sexto filme. Porque foram filmes de fato muito grandiosos, entende? Foi o Ghostface em Nova York, foi o Ghostface voltando pra Woodsboro. Cara, foram eventos muito grandes. Eu acho que não faria muito sentido isso acontecesse e eu particularmente iria detestar. A segunda teoria é a teoria de que o Ghostface irá usar inteligência artificial para matar as suas vítimas. Na prática, essa teoria serviria para explicar como que o Billy, o Stu, o Roman e o Dewey vão aparecer no filme. Como eu mencionei anteriormente, na possível descrição do teaser trailer, o Stu iria ligar de vídeo para Sidney e ela iria atender. Essa teoria diz que na verdade não é o Stu, porque o Stu tá morto. Então, o Stu que a Sidney vê é um Stu de inteligência artificial feito pelo próprio Ghostface para enganar ou assustar a Sidney. E honestamente, nossa, acho que isso seria mais preguiçoso do que colocar eles como alucinação, cara. De verdade, eu acho que. Cara, eu não vejo sentido um negócio desse. Tipo, vocês já chamaram o ator do Stu e do Roman? O Billy a gente sabe que ele tá confirmadamente morto, mas o Stu e o Roman, cara, se confirmaram eles no filme, tem que ter uma participação maior. Tipo, tudo bem, o Roman não precisa ser o vilão principal do filme. Tipo, apareceu uma ceninha ali de alucinaçãozinha da Sidney num flashback. Tudo bem, até vai. Mas, cara, o Stu não pode decepcionar, porque a galera tá criando expectativa em cima dele desde 99, como eu falei anteriormente. Que desde Pânico 2 a galera tem essa teoria maluca de que ele tá vivo. E agora que confirmaram ele no elenco, não podem colocar ele como uma IA, cara. Não faria sentido um negócio desse. Na minha cabeça não teria o menor sentido. Na real, eles podem fazer isso, afinal tudo aqui é possível.
mas eu acho que os fãs iriam cair em cima matando, se for especificamente o Stu. Agora, se for o Dio e o Roman ou o Billy, aí eu acho que até caberia. Seria até legalzinho, levando em conta que a gente tá numa era onde asiáticos estão dominando o mundo, né? E o Pânico sempre foi a franquia, né? A franquia Pânico sempre foi crescendo junto com o passar dos anos, né? Então, todas as tecnologias que iam surgindo iria meio que entrando no filme também. Isso seria muito legal, na minha opinião. Eu trouxe aqui alguns nomes pra gente debater e ver qual faz mais sentido de ser o assassino. O primeiro nome a gente nem sabe qual é ainda, mas é o namorado da Tatum. É, a parte mais clichê, né? O namorado sendo o principal suspeito, assim como sempre foi na franquia. Essa teoria é a mais clichêzona de todas, mas vale a pena comentar, né? Porque eles podem fazer isso. Eles já fizeram com o Rich de novo, né? Então, eu não acho que é impossível, mas a gente não tem informação alguma sobre ele ainda. A gente não sabe nem quem vai ser o ator que vai interpretar ele. Então, por enquanto, é uma teoria extremamente vaga. Outro nome que eu trouxe aqui pra lista é o Kieran Wilcox. Você provavelmente nem sabe quem é esse cara, mas ele é o Ghostface da série de TV do Pânico. Pra quem não conhece a série de TV da MTV do Pânico, o Kieran é o vilão principal da primeira e da segunda temporada. E a cena final dele foi quando ele já estava preso e teve a garganta cortada e uma facada nas costas. Tudo bem, a gente sabe que isso é letal para um ser humano, mas a gente também sabe que um Ghostface sobrevive a coisa muito pior do que isso. E também o principal motivo é que ele não cumpriu a regra do tem que acertar na cabeça, como a franquia sempre falou, que para matar um assassino tem que acertar na cabeça. Coisa que não aconteceu com ele. Tipo, até onde a gente sabe, ele tá morto. E até então ignorado, porque a franquia no sexto filme disse que todos os Ghostface até então foram só os dos filmes, não da série de TV. Porém, isso foi antes dos direitos autorais da série voltarem para Paramount, o estúdio que faz Pânico. Ou seja, resumindo, durante a filmagem e a conclusão do Pânico 6, o Kieran e toda aquela turma da série de TV não fazia parte dos direitos autorais da Paramount. Hoje em dia faz, então isso pode mudar alguma coisa. Essa teoria tem pontos a favor e pontos contra. O primeiro ponto contra é que o Kieran não é tão popular assim. Então, teoricamente, não faria sentido pro estúdio eles brigarem pra colocar ele no filme, sendo que pouquíssima gente vai reconhecer ou vai aplaudir o fato dele estar de volta, por exemplo. Então, faria muito mais sentido eles colocarem o Billy Loomis de volta, por exemplo. Isso não vai acontecer, mas... Por exemplo, se eles colocassem o Billy Loomis de volta à vida e o Kieran de volta à vida... Cara, a galera ia cagar pro Kieran e ia dar todo o palco possível pro Billy Loomis, entendeu? É literalmente isso. Mas também tem seus pontos a favor, já que ele até então não cumpriu a regra do acertar na cabeça. E ele tem uma parcela de fãs. Por mais que seja mínima, seria... Os fãs raízes mesmo da franquia iam gostar. Porém, o público em massa, assim, acho que dificilmente. Indo pro terceiro nome dessa lista, eu coloquei a Jill Roberts. Bom, antes que vocês comentem, mas ela nem estava confirmada no elenco ainda, o que você está falando, nada a ver. Enfim, calma que eu te explico. Primeiro de tudo, a Jill e o Stu são os dois únicos Ghostfaces que a gente tinha notícia de que voltariam em filmes antigos. Porém, obviamente, como a gente sabe, não aconteceu. A Jill iria voltar em Pânico 5 e o Stu em Pânico 3. Só que as duas aparições foram cortadas de última hora do roteiro final. Inclusive, a Emma Myers, que é a atriz que interpreta a Jill, ela já falou em entrevistas que ela ficou triste de não ter conseguido retornar ao papel. E isso pode querer, sendo ou não, uma brecha para ela voltar para esse novo filme. Mesmo que ela não tenha sido confirmada ainda, a gente sabe que no final tudo é possível, porque a gente tá na era dos retornos. Vários personagens que já tinham morrido em franquias acabam voltando por alucinações, memórias e etc. Então, eu diria que hoje em dia tudo é possível de acontecer. Óbvio que com seus certos limites, por exemplo. E só que a Jill não tem esses limites, porque ela também, assim como o Kieran, não cumpriu a regra do acertar na cabeça. Já emendando com a Jill, o primeiro nome da lista bom, obviamente é o Stu, né? O Stu que é o principal Ghostface a ser cotado a voltar na franquia. E ele certamente, não diria certamente, mas as chances dele ser um assassino são bem grandes. Agora eu vou dar um argumento que serve tanto pro Stu quanto pra Jill. Se você reparar bem, Pânico 5 é inspirado inteiramente em Pânico 1, pois é a mesma história, repete os mesmos clichês de um namorado ser o assassino, a mãe ser uma vagabunda e etc.
é a mesma história no mesmo local. Já Pânico 6 é baseado inteiramente no Pânico 2, onde a gente tem a exploração da família do ex-namorado assassino, onde a gente conhece os pais e a família dele. Só a diferença é que mudou o local, mas como a gente sabe como a sequência ela tem que ser maior, mais grandiosa e etc. Então, se a gente seguir esse raciocínio, Pânico 7 vai ser inspirado em Pânico 3. E se a gente voltar lá em Pânico 3 dos anos 2000, a gente vai ver a cena onde o Randy usa a fita VHS dele para explicar pra gente como funcionam os terceiros filmes. E ele fala que no terceiro filme tudo pode acontecer. E ele diz ainda por cima que tudo que a gente considera verdade no passado, a gente vai descobrir que é mentira no futuro. Ou seja, em Pânico 3 a gente descobre que Roman matou, entre aspas, a mãe da Sid e que ele é irmão biológico dela. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, como na teoria os terceiros filmes servem para mudar algo que a gente já tinha certeza que era verdade, por que não esse algo que a gente sabia que era verdade, que no caso, nesse exemplo, seria a morte da Jill e do Stu, isso ser como mentira? E se no final o terceiro filme mostrar que os dois estavam vivos o tempo inteiro e foram só pra tipo hospitais ou pra manicômios, por exemplo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta a sua teoria, se você acha que qual Ghostface está vivo, ou se a franquia vai manter o pé no chão, falar que vai inventar assassinos novos. Enfim, comenta o que você acha, dá sua opinião e até o próximo vídeo. Falou!